Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. Deus quer falar com você e comigo. E o assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto muito importante. Por que tantas religiões quando a Bíblia é uma só? Sabe, catalogado existe mais de 38 mil religiões cristãs. Olha só, mais de 38 mil religiões cristãs. Quando a Bíblia é uma só, por que difere tanto? Você sabe como explicar isso? Você compreende isso? Porque muitas pessoas perguntam, já que a Bíblia é uma só, por que tantas religiões? Então nós vamos aprender isso na palavra de Deus, para que essa resposta seja dada, não por mim, mas pela palavra de Deus. Nós queremos aprender hoje com humildade, para que o Espírito Santo nos ilumine. Para isso nós vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, estamos na Tua presença, Senhor, e temos um assunto muito importante para aprendermos nesse instante. Que o Santo e Bom Espírito abra nossas mentes, ilumine a nossa mente para compreender e colocar verdades que nós vamos aprender em prática na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender que existe, Deus tem a sua igreja verdadeira aqui na terra, como sempre teve ao longo da história. Nós precisamos entender isso. Para isso, então, nós vamos começar lendo esse texto aqui, que está em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, e o verso 28 vai dizer assim, para a gente poder compreender, que Deus sempre teve a sua igreja verdadeira ao longo da história do mundo, ao longo da história do planeta Terra. Diz assim, ó, atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Deus tem a sua igreja, que foi comprada com o seu próprio sangue. Nós precisamos ter essa compreensão. Mas em meio à igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, qual é a igreja verdadeira? E por que existem tantas religiões? Nós precisamos aprender isso. Aí quando a gente vai aqui, ó, para Timóteo, 1 Timóteo, vamos lá, o apóstolo Paulo falando aqui, a Timóteo, capítulo 3, e o verso 15, ele diz assim, para que se eu tardar ao ir encontrar com Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pronto. Deus tem a sua igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja de Deus, ela tem uma base e ela tem uma coluna, que é a verdade. Então, Deus sempre teve a sua igreja, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, isso deve ficar claro na nossa mente. Então, agora a gente precisa buscar entender por que existem tantas religiões. Será que todas as religiões cristãs, as mais de 38 mil religiões estão certas? Ou porque umas ensinam de um jeito e a outra ensina de outro? Qual é a divergência e por que divergem tanto? Nós então precisamos aprender isso na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Aí, olha só, olha como Jesus diz aqui para a gente poder, em João capítulo 10, verso 16. Olha o que Jesus diz aqui para a gente poder compreender. Capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus está dizendo que ele tem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Então Jesus tem a sua igreja verdadeira. Existem muitas ovelhas que estão em determinadas religiões, estão em determinada crença, mas que ainda precisam ouvir a voz do pastor e vir para fazer parte do aprisco da igreja verdadeira de Deus. Ou seja, aqui está, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que existe e que iria surgir muitas religiões, mas não é pelo fato de ter muitas religiões que todas elas têm a verdade, não. Jesus está dizendo que ele tem a sua igreja e que ele é o bom pastor e vai chegar um momento em que ele vai congregar as suas ovelhas e haverá um só
um só pastor e um só rebanho. Pronto, nós precisamos entender isso. Agora, por que ainda está tão divergente? Porque as pessoas escolhem seguir a verdade da palavra de Deus ou não. Então, aqui está o segredo. Nós vamos, então, descobrir agora. Essa é a verdade. Aí, para a gente poder entender esse pormenor, veja só o que eu e você precisamos fazer para fazer parte da igreja de Deus, a igreja verdadeira. E aí nós temos um texto que eu acho fenomenal, fantástico. Está aqui em Atos, capítulo 17, e o verso 11. Olha só o que o apóstolo Paulo falou, capítulo 17, verso 11 de Atos. Diz assim, para a gente entender: ora, estes de Bereia, ou era o povo que morava em Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, outro povo, pois receberam a palavra, os ensinamentos do apóstolo Paulo, com toda avidez, ou com todo desejo, com vontade, examinando as escrituras, a Bíblia, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Pronto, então aqui está um segredo. Por que existem tantas religiões? É porque as pessoas não estão examinando as escrituras com o devido afinco, com o desejo de aprender e pesquisar e descobrir a verdade da palavra de Deus. Esse tem sido o motivo. Então, quando eu não sou um estudante, sabe, profundo, não sou aquele que vai estudar com exatidão, examinar, como diz aqui, os bereanos, eles examinavam a escritura para ver se o que Paulo estava falando era verdade ou não. A gente não pode acreditar no pastor A, pastor B, fulano, beltrano, líder A, líder B. Não. Nós precisamos examinar a palavra por nós mesmos, buscarmos a fundo. Esse é o segredo. E qual é o método mais seguro para a gente examinar a Bíblia? Pronto, Jesus é quem diz. Jesus aqui, ó, no livro de Lucas, capítulo 24, quando ele havia ressuscitado, Jesus morreu na sexta, passou o sábado descansando, quando ele ressuscita no primeiro dia, e aí as mulheres apareceram logo para as mulheres, e as mulheres começaram a dizer para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram, eles duvidaram. E aí, Jesus agora no finalzinho do domingo, quando 2 discípulos de Jesus estava voltando para a sua aldeia em Emaús, Jesus os acompanha, e aí Jesus então não chegou para eles, olha, eu sou o Jesus, eu sou o Cristo, não. A distância é quase 11 quilômetros que eles foram juntos caminhando, mas Jesus não falou, eu sou o Cristo. Jesus foi conversando, e olha como foi que Jesus trouxe para eles, para que eles pudessem compreender. Jesus chega aqui no verso 25, diz assim, ó, então lhes disse Jesus, ó nécios, ó incrédulos e tardos de coração, ó estúpidos de coração, para quem tudo que os profetas disseram, olha, ele começa a trazer para a Bíblia, que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era assim que estava escrito? Agora como é que ele diz? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então aqui está, para que eu possa conhecer Jesus, e Jesus está dizendo o método exato, é a gente pegar um pouco ali e um pouco aqui do mesmo assunto. Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, expunha o que constava sobre ele, sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E aí, esse é o segredo. Então eu e você precisamos ser um estudante profundo da palavra de Deus, examinando com exatidão sobre o que a Bíblia toda fala sobre aquele assunto. Esse é o segredo. Aí a gente não vai ser enganado. Então as pessoas estão sendo enganadas e aparece a religião A, B ou C por conta disso, porque não examina a palavra. E aí, quando nós examinarmos a palavra, sabe qual deve ser a nossa postura? Veja qual era a postura de Jesus, mesmo sendo Jesus, capítulo 4, verso 34, capítulo 4, 34, olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pronto! Então nós precisamos estar motivados por isso. A comida da sua vida espiritual, a sua comida deve ser fazer a vontade daquele que enviou, que Jesus está dizendo, e completar, realizar a sua obra. Nós precisamos estar dispostos a nos alimentar da palavra, da verdade que Deus tem trazido para nós. Aí a gente continua aqui, Jesus agora no capítulo 6, verso 38, ele diz assim, ó,
Olha o que Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Pronto, eu preciso então buscar na palavra, não que ela se adapte a mim, mas eu preciso estar disposto em fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo. Então, o problema do surgimento de tantas religiões é que as pessoas vão buscar na palavra para satisfazer a sua própria vontade. Jesus disse que ele não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do Pai, porque Jesus estava como humano, ele estava ali para submeter a vontade do Pai. Se eu sei que Deus é soberano, ele sabe tudo, qual deve ser a minha postura? Então, estudar a Bíblia com humildade, para aprender e colocar em prática. Mas as pessoas vão estudar a Bíblia para fazer a sua própria doutrina, para estabelecer os seus próprios métodos, aí vai dar errado. Então esteja você e eu com humildade para nos submetermos à verdade da palavra de Deus. E aí Jesus vai dizer em Mateus, e você sabe, eu vou só recitar aqui, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele vai dizer assim: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, ouve a minha voz, ouve a minha voz, não foi lá que ele disse que a ovelha ouviria a sua voz, todo aquele que ouve a minha palavra, a minha voz, e todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente ou sábio, que edificou a sua casa, a sua vida, na rocha. E o que aconteceu? Vieram os problemas, as dificuldades, mas ele não foi destruído. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha, na palavra, porque a palavra revela Jesus. Esse é o segredo. Então nós precisamos estudar a Bíblia com o desejo de encontrar Jesus, para que, como servo, com humildade, possamos fazer a vontade dele, não a minha. Então o problema está aqui, porque Deus tem a sua igreja, e aí ele deseja, como pastor, congregar-nos, conduzir-nos, mas nós precisamos ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Esse é o segredo. Então, as muitas religiões acontecem porque as pessoas querem que Deus se adapte a elas, quando na verdade eu e você precisamos nos adaptar à palavra, seguir a palavra, colocar em prática o que Deus pede para cada um de nós. Você está disposto então em fazer parte da igreja de Deus, com humildade, fazendo a vontade de Deus? Então, se você deseja, tome a sua decisão e siga a palavra, porque só assim nós seremos parte da igreja de Deus e como ovelha do seu grande rebanho que ele quer congregar e levar para o céu. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a buscar essas verdades com humildade, para aprender e colocar em prática para honrar o teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.